Deus realmente criou o inferno? Quando nos deparamos com a ideia do inferno, surgem questionamentos intrigantes. Será que Deus realmente criou esse lugar de sofrimento? Essa indagação nos leva a explorar as profundezas das Escrituras em busca de respostas esclarecedoras. As Escrituras utilizam metáforas impactantes para descrever o inferno, cada uma carregada de simbolismo e significado. Por exemplo, a imagem de um lago de fogo evoca não apenas a ideia de tormento, mas também a de uma purificação ardente. A escuridão exterior sugere não apenas a ausência de luz, mas a total privação da presença divina. Essas metáforas, embora possam parecer sombrias, são uma tentativa de transmitir a profundidade da condição infernal. Apocalipse 20 verso 14 ao 15 é uma passagem que descreve o inferno. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A expressão lago de fogo é o local para onde a morte e o Hades são lançados, marcando a segunda morte. Esta descrição intensifica a ideia de que o inferno não é meramente um lugar geográfico, mas um estado de separação eterna da presença benevolente de Deus. No cerne do entendimento do inferno está a noção de julgamento. O inferno é onde se paga o preço do pecado. Essa perspectiva não apenas ressalta a seriedade do pecado, mas também destaca a justiça divina. É a consequência inevitável para aqueles que persistem em escolher o caminho oposto à bondade de Deus. Simplificando, o inferno se caracteriza pela separação eterna da bondade divina. Se Deus está presente no julgamento, o inferno se torna o local onde essa presença é ausente, e a separação se manifesta como um estado de afastamento irreversível. Essa ausência de Deus é intrínseca à natureza do inferno, tornando-o um lugar de completa desconexão com a fonte de todo o bem. Para quem é o inferno? Mateus 25 verso 41 inicialmente esclarece que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, entidades espirituais que se rebelaram contra Deus. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui, a origem do inferno está associada à punição destinada aos seres espirituais que se opuseram à vontade divina. No entanto, a complexidade dessa questão se aprofunda quando consideramos Apocalipse 21 verso 8 que diz: Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Este versículo revela que parte da humanidade também compartilha o destino do inferno. Ao persistir na rebelião contra Deus, aqueles que se entregam ao pecado e à maldade estão destinados a esse lugar de separação eterna. Essa dualidade na destinação do inferno destaca a universalidade da escolha que leva a tal condição. Existem apenas dois tipos de pessoas no final, aquelas que dizem a Deus: seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, no final, seja feita a tua vontade. Todos que estão no inferno escolhem isso. Sem essa autoescolha não poderia haver inferno. Nenhuma alma que deseja séria e constantemente a alegria jamais sentirá falta dela. Quem procura encontra, quem bate, está aberto. Sua declaração ressalta a decisão que cada indivíduo faz em relação ao seu destino eterno. A dualidade se torna clara em aqueles que aceitam a vontade de Deus e aqueles que, teimosamente, escolhem seguir seu próprio caminho, alheios à bondade divina. Essa perspectiva adiciona uma dimensão ética à compreensão do inferno. Não é apenas um destino imposto, mas uma resposta divina à escolha humana contínua de se afastar da fonte da bondade. A dualidade nas Escrituras destaca que o inferno não é apenas para os que inicialmente se rebelaram, mas também para aqueles que persistem nessa rebeldia por escolha própria. Por que um Deus amoroso criaria o inferno?
Essa indagação crucial sobre por que um Deus amoroso optaria por criar o inferno. Embora inicialmente relutante em aceitar a existência do inferno, reconheceu a sua presença nas Escrituras e buscou compreender sua lógica dentro do contexto divino. O inferno não é apenas um local de punição, mas sim o resultado de uma escolha persistente e consciente de se opor à bondade divina. Ele o descreve como uma ruína eterna, uma decadência que se volta para dentro de si mesma. Essa imagem evoca um desmoronamento interno, um afundar contínuo em direção à própria miséria. O inferno é uma ruína eterna, uma decadência, um desmoronamento, um recuo para dentro de si mesmo, uma perda de toda a racionalidade e alegria, um mergulho na miséria. Mas, é um alto mergulho. É uma tortura e uma dor, mas está voltado para dentro, para baixo, para o abismo. Ao abordar a questão da criação do inferno por um Deus amoroso, oferece uma perspectiva que destaca a justiça e a santidade divinas. Para ele, o ato de separar o mal de sua perfeição é uma demonstração dessa justiça. A criação do inferno não é um capricho cruel, mas sim uma resposta coerente àqueles que persistem em prejudicar, recusando-se a parar mesmo diante da bondade oferecida. Essa ideia, embora complexa, pode se comparar a uma necessidade moral. Assim como um pai pode tomar medidas difíceis para proteger seus filhos do mal, um Deus amoroso pode criar o inferno como um meio de preservar a integridade de sua criação. É uma resposta àqueles que, ao escolherem prejudicar continuamente, optam por um caminho de autodestruição. Como posso evitar o inferno? Todos, não apenas os extremamente iníquos, enfrentam a sombra da morte devido ao pecado, conforme Apocalipse 21 verso 8. Mas, em meio a essa sombra, desponta uma esperança luminosa através do plano de redenção generosamente estendido por Deus. Ao examinarmos Apocalipse 21 verso 8, percebemos que a lista de transgressões não se reserva apenas para aqueles que se destacam como os mais malvados. Somos todos participantes desse cenário de queda. Desde o momento em que Adão e Eva cederam à tentação proibida, a humanidade se viu desterrada do Éden, símbolo da presença benevolente de Deus. Contudo, o enredo não termina na ruína. Deus, em sua infinita misericórdia, desenha para nós um caminho de redenção. Aqui, Jesus se destaca como o segundo Adão, oferecendo uma rota de volta à proximidade divina. A escolha de aceitar esse de redenção é a chave para evitar o inferno. É como uma mudança de equipe. Se optarmos por permanecer ao lado daqueles que persistem na rebelião, perpetuando o mal e recusando-se a abraçar a graça de Deus através da fé em Jesus, estamos, conscientemente ou não, optando pelo destino infernal. Esta é a equipe de origem, mas Deus nos convoca a uma mudança de lealdade. Ao nos arrependermos, realizamos essa mudança de equipe, alinhando nossas vidas com o reino do Filho amado de Deus. Quando essa escolha é feita, as promessas de Apocalipse deixam de ser descrições aterrorizantes do desconhecido e tornam-se nossas âncoras de esperança. Portanto, a resposta sobre como evitar o inferno está intrinsecamente ligada às escolhas que fazemos. Ao abraçar o plano de redenção divino e unir-se a Jesus, encontramos não apenas uma fuga do destino sombrio, mas também a promessa de sermos reintegrados à plenitude e bondade para as quais fomos originalmente criados. Deus criou o inferno? Em suma, sim, Deus criou o inferno como um destino para aqueles que persistem na rebelião, prejudicando a glória divina. No entanto, Ele também oferece um caminho de redenção. Ao escolher se unir a Jesus, somos restaurados à bondade e à glória originalmente destinadas a nós. Além disso, a compreensão do inferno como parte do plano divino nos leva a contemplar a justiça e a misericórdia de Deus. Ao refletir sobre essa complexa questão teológica, é crucial lembrar que a compreensão do inferno muitas vezes ultrapassa os limites da razão humana. No entanto, através da fé e da aceitação da graça divina, encontramos um caminho para evitar a separação eterna da bondade de Deus.